Ok? Ok. Ah, um segundo. Ai, Manuel, eu tô nervosa. Primeira live? Primeira live, nunca fiz. Ó. Tô aqui, ó, com uma colinha, vou falar do ID, levantar a bandeira do ID. Já tá com as referências. Tô com as abas abertas aqui, com o nosso Instagram, site, para divulgar também. Letícia e professor, estou só esperando voltar a tela aqui. Ótimo. Isso, voltou, né? Vamos ao início. Eu estava sem o Wi-Fi aqui, não estava legal. Agora parece que... Primeiro, boa noite a todos. Boa noite ao professor Emanuel, a nossa amiga e colega, né? E estudante de arquitetura, Letícia. Boa noite. Roteiro, hoje é live A Cidade, o Idoso e o Ambiente Construído. Dia 20/7/2020. Eu sou Cesano Ferreira. Nós temos, nesse mês de julho, realizado essas lives com foco na pessoa idosa na cidade de Juiz de Fora. E nós temos trazido de segunda, quarta e sexta sempre algum tema relevante e que envolve a pessoa idosa. Essa noite nós estamos com o professor Emanuel Sá Rezende Pedroso, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora e líder do grupo de pesquisa ID, né? Grupo de Estudos sobre Indivíduo Idoso. E também com a nossa amiga Letícia Altomari, estudante de Arquitetura e Urbanismo e integrante do Núcleo de Estudos sobre o Indivíduo Idoso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder estar trocando ideia com vocês e também agradecer a todos os internautas, as pessoas que têm nos interagido, têm nos seguido durante esse mês de julho com essa temática que é o idoso em foco. Queria, antes de tudo, cada um de vocês apresentasse, o professor Emanuel, logo depois a Letícia, e para a gente poder estar fazendo essa apresentação. Ou a Letícia primeiro, professor, aí fica a critério de vocês. Uma boa noite a todos. Eu apresento a Letícia? Pode ser você. Pode ser. Não, pode ser você. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia.
Eu sou estudante de arquitetura era, né, para eu estar indo para o 8º período da UFJF, e eu faço parte do Núcleo ID, que é um núcleo de pesquisa voltado para os temas idoso e acessibilidade, coordenado pelo professor Emanuel. E estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir de alguma forma aqui na live. Valeu. Bem, Cezano, boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Para mim é um prazer estar aqui e poder discutir um pouco mais sobre esses dois pontos que a Letícia colocou, que são envelhecimento e acessibilidade, que são os pontos que a gente trabalha no núcleo de pesquisa. E já agradecer, Cezano, o convite e essa oportunidade de discutir tanto a relação do idoso com o ambiente construído, quanto com a própria cidade, né? Então, já agradeço o convite, espero que a gente tenha uma ótima conversa essa noite. Beleza. Eu que agradeço, né? Vocês poderem estar compartilhando o conhecimento e a sensibilidade com relação a esse novo ambiente que estamos vivendo, que é a crescente população idosa numa cidade onde muitas das vezes a acessibilidade, as oportunidades de relacionamento, elas têm um formato totalmente diferente que pouco favorece a pessoa idosa. Eu queria também, daqui a pouco vamos falar sobre o Show Corona, né? Que foi uma iniciativa de vocês, né? A iniciativa do Você está até na capa. Até saindo na capa. Iniciativa, né, do departamento lá onde vocês atuam, junto com a comissão, né, da Câmara Municipal. Enfim, é muito importante essa discussão, né, da cidade, dos ambientes, da facilitação para a pessoa idosa, porque sabemos que o envelhecimento ele traz consigo, né, algumas limitações, algumas dificuldades, e com isso não só a pessoa idosa, mas também amplia, né, porque tem a pessoa obesa, a pessoa com baixa capacidade de locomoção, né, ou até mesmo o próprio deficiente. Então, a discussão hoje ela vai se estender dentro dessa linha. O envelhecimento populacional, fruto das mudanças demográficas ocorridas nas últimas décadas, é caracterizado pelo aumento relativo da população idosa em relação aos demais grupos etários. A população mundial de idosos até 2050 poderá ser de 22% residindo em áreas urbanas dos países em desenvolvimento. O envelhecimento populacional tornou um fenômeno crescente e, juntamente com a urbanização das cidades, caracterizam realidades marcantes do século XX. Então eu queria estar conversando com o professor, ele falando um pouquinho sobre essa visão, né? Como a arquitetura ela enxerga, ela consegue perceber a cidade, a mentalidade, né, dos formatos da engenharia, aquela coisa da concepção de cidade, de rua, de acesso, com esse envelhecimento que até então, até outro dia, era coisa que não se preocupava tanto. Como que a arquitetura hoje, na visão dele, tem que se comportar diante dessas mudanças que a gente tem vivido? Bem, Cezano, o arquiteto urbanista, ele atua nessas duas escalas, né? Ele atua tanto na escala da edificação, quanto na cidade, no espaço urbano. Então, ele precisa trabalhar nessas duas escalas para que ambas atendam às demandas, às expectativas dos seus usuários, da população de uma forma geral. E como você bem colocou no início da sua fala, a cidade precisa ser de todos, a cidade precisa atender todas as demandas. E nisso nessas demandas, nós incluímos, obviamente, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, dentre elas, dentre as pessoas com mobilidade reduzida, a pessoa idosa, né? E então a cidade ela precisa contemplar ser uma cidade não somente que permita o acesso de todas as pessoas, mas também uma cidade que seja possível, torne possível uma identificação com ela, que a gente sinta aquela cidade como a nossa cidade, então que estabeleça que seja um espaço com o qual a gente tenha uma identidade comum,
né? Então, por isso que no ID a gente trabalha muito com os dois conceitos, que são acessibilidade e apropriação. O espaço ele precisa permitir a sua utilização, ou seja, ele precisa ser acessível, mas ele também precisa permitir que a pessoa tenha uma relação afetiva com aquele espaço, né? Levando para a nossa cidade, por exemplo, nós temos vários espaços que estão, muitas vezes, na memória afetiva da população. Parque Alfield, o próprio Calçadão, a Praça da Estação, para citar somente alguns exemplos, né? Uhum. Mas esses espaços, eles precisam, juntamente à preservação dessas referências no espaço, ou seja, dessa relação afetiva, a gente precisa que esses espaços sejam acessíveis. Então, por isso que a gente trabalha muito com esses dois conceitos que são acessibilidade e apropriação, tanto na escala da cidade quanto na escala da edificação, né? Entendi. Então, no caso, nessas duas escalas, tanto o edifício quanto o espaço urbano precisam atender às expectativas da população de uma forma geral nesses dois pontos, né? Tem que ser inclusivo, né? Permitir que as pessoas possam, de fato, se interagir e ter uma melhor vivência nos ambientes, né? Eu queria ver com a Letícia o seguinte: o professor, na sua formação, no período, né, lá atrás, quando ele formou, quando ele concluiu a sua formação de arquiteto, a concepção, né, desse ambiente para a pessoa idosa, com certeza, era bem menor do que hoje. Hoje você tem o privilégio de estar dentro da faculdade com um grupo que estuda pessoa idosa. E com certeza isso ele não teve esse privilégio, né? Porque, na verdade, não só... pode ser que eu esteja errado, professor. Estou certo ou errado, professor? Né? Não, o ID ele está concluindo 3 anos, então é um núcleo bem recente, né? Bem novo. E eu estou lá há 2 anos, né? Então você está tendo essa oportunidade já de vir para o mercado com a visão e uma sensibilidade diferenciada e, ao mesmo tempo, prospectando até mesmo profissionalmente atuar de forma nessa construção da cidade viável, vamos dizer assim, para a pessoa idosa. Como que você vê essa mudança, essa sensibilidade, né, da Faculdade de Arquitetura em construir esse grupo de estudo no sentido de melhorar o conceito, né, da arquitetura com a pessoa idosa? Eu vou puxar aqui por uma frase que você costuma falar muito, né? Que é uma bandeira que você levanta muito, que é a questão de fora será uma cidade amiga do idoso. Isso. E aí eu quero usar essa frase para falar um pouquinho desse nosso trabalho do ID, que é o nosso núcleo de pesquisa, né? E tem 2 anos que eu faço parte do ID, e eu acho que o principal trabalho nosso, sim, que eu vejo que o ID tem crescido muito nesse sentido, que é a questão de conscientização, que é o principal foco, assim, que a gente precisa conscientizar as pessoas, né, conscientizar a população a respeito de trabalhos, né, pensando em todos, não só numa minoria, porque a gente realmente precisa de ambientes que atendam a necessidade de cada usuário, porque cada usuário tem as suas necessidades individuais. Então, a gente precisa de criar espaços que atendam a todos, certo? E eu já trabalho com o professor Emanuel, não só no ID, eu já fiz uma disciplina com ele, a disciplina de acessibilidade no ambiente construído. Fiz projeto de arquitetura 3 também, que é uma escola. E, assim, espero que o professor Emanuel seja meu orientador de TCC também. Então, assim, já é uma coisa que a gente está construindo já tem um tempo. E o foco do ID é direcionado justamente nisso. Eu realmente vejo que o ID tem crescido bastante nesse sentido, no papel da conscientização, principalmente. Então, eu acho muito interessante, né, quando você coloca essa questão de cidade amigo de idoso. Isso é uma bandeira, isso é algo que eu venho falando, algo que eu venho trazendo para essas conversas,
Porque nós sabemos que a cidade amigo do idoso ela requer uma série de transformações, né, para chegar ao êxito de conquistar lá a certificação. Mas é uma caminhada que ela tem que se começar e já começou muito lento, que tem o conselho, né? O primeiro passo é o conselho, já tem o conselho, então já tem um passo. Então falta agora os outros 5 passos, né? Então a gente precisa, na verdade, pensar nessa cidade que ela seja de fato uma cidade, um ambiente onde possa ser mais, gerar mais acessibilidade, qualidade, mais conforto, né? A gente tem um transporte coletivo que é muito agressivo na visão da pessoa idosa, onde, né, o chassi é de caminhão, não tem piso rebaixado, o arranque do motor tem um nome lá, esqueci o nome, mas é muito brusco, enfim, né? Então a gente sabe que o que é oferecido na cidade está muito longe de uma realidade que seria mais próximo do ideal, vamos colocar assim. E eu queria ouvir de vocês com relação, vamos falar um pouquinho com relação a essa questão da queda na idade, né, na terceira idade. Nós sabemos que o índice de queda na terceira idade aumenta, nós sabemos que o maior número de quedas são nos ambientes, principalmente dentro de casa, né, devido à falta de adaptações, até mesmo a falta de consciência. Por exemplo, na casa da minha mãe, eu fiquei 3 meses sem ir na casa da minha mãe. Cheguei lá semana passada, ela voltou com os tapetes tudo pro lugar onde eu sempre falei que era para tirar, tirou. Aí agora voltou com os tapetinhos tudo. Ô mãe, não, deixa esse negócio aí. Entendeu? Ela dorme numa cama que é um colchão muito alto, então, ou seja, ô mãe, só não está conseguindo colocar o pé com segurança no chão. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Então, assim, a gente sabe que existe esses comportamentos, né? Comprou lá uma peça para colocar na parede lá no banheiro, né? Um corrimão lá para colocar na parede, só que ela resiste, que não precisa de colocar por enquanto. Então, enfim, tem esses comportamentos que nós sabemos, e isso é muito agressivo, até mesmo para o próprio idoso, porque um tombo, né, uma queda, a gente sabe que a queda não precisa de chegar ao chão, né? A queda, um simples tropeção é uma queda e pode gerar uma lesão, um troço muito sério. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, que é aquela oficina, né, do ambiente construído lá com as pessoas, aquela oficina, que é muito bacana. Infelizmente, em tempo de pandemia, teve que suspender todas as atividades, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho para depois a gente entrar em outros temas. E tem já aqui algumas. O Pitico já mandou aqui alguma pergunta, já tem umas perguntas aqui. Quando vocês falam, eu vou lendo as perguntas, daqui a pouco eu faço, beleza? Fala um pouquinho, Ótimo. um bate-bola sobre a oficina, né? A importância disso, a dinâmica que ela tem e como vocês percebem quando leva até algum grupo de idosos a dinâmica da oficina, o feedback que vocês têm com relação depois do trabalho realizado. Bem, Cezano, nós lá na Faculdade de Arquitetura, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas pelo ID, e são ações tanto relacionadas a ensino, a pesquisa e extensão. Entre as ações de extensão, a mais antiga delas é a oficina, o Ambiente do Idoso, que já está há alguns anos sendo realizada normalmente, né, geralmente no centro de convivência, no polo de envelhecimento, em outros espaços da cidade. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande, porque o núcleo de pesquisa ele tem uma relação muito grande com a extensão comunitária, ele tem uma preocupação muito grande em fazer uma ponte com a população, e através de projetos de extensão a gente consegue essa aproximação. Então, assim, eu falo sobre esse projeto com uma alegria muito grande, porque ele tem dado um retorno muito bacana, muito, muito legal em todas as experiências que a gente fez. A gente já fez várias edições desse projeto, onde a gente propõe que os participantes, os idosos reunidos em grupos, participem de um bingo temático. E esse tema é justamente direcionado à relação da pessoa idosa
com o ambiente construído. Então, a gente tem questões falando da segurança, da autonomia, da independência do idoso no ambiente doméstico e na cidade. Agora, é uma questão interessante, porque normalmente na oficina, a gente tem 2 momentos, ela sempre vem sendo revisada, a gente sempre procura aprimorar. Hoje você falou uma realidade, porque devido ao distanciamento social e as demandas em função da pandemia, a gente está discutindo muitas das ações que o ID realiza com relação ao trabalho de campo. Então, como a gente pode alcançar a população, sobretudo a população idosa, as pessoas com deficiência. Entre essas ações, a revista Chocorona, que a gente deve falar mais à frente, foi uma oportunidade, né? Mas no caso da oficina, por exemplo, a gente tem um primeiro momento que é a enquete. Numa enquete inicial, a gente pergunta para os idosos presentes, entre 30 e 50 idosos, varia de acordo com a edição, 20, 30, 50 idosos participantes, nós perguntamos quais são os locais, em quais locais eles já se acidentaram, já sofreram quedas, e nós colocamos alguns espaços, entrada de casa, banheiro, escada, sala, quarto, mas também colocamos calçada e rua. E na maior parte das edições, na maior parte das nossas oficinas, nessa enquete, a gente tem verificado que a maior parte dos acidentes tem ocorrido na cidade. Então, e quando você entra no ambiente doméstico, o banheiro e a escada são os lugares mais problemáticos, que exigem maior atenção, né? Mas esse ponto chama atenção porque nós temos, como você colocou também no início da nossa conversa, vários índices que apontam que o maior número de quedas ocorre no ambiente doméstico, né, envolvendo a pessoa idosa. Só que a gente também tem que olhar com muito cuidado essas questões, porque muitas vezes o idoso também ele tem medo de sair, de ir à rua ou de atravessar uma rua. Então, muitas vezes ele fica mais, por causa desse receio ou por já ter acontecido um acidente, um problema anterior, ele acaba ficando mais tempo em casa, e aí a tendência é que ele, muitas vezes, diante do despreparo, né, do ambiente doméstico, ele acabe sofrendo mais quedas no ambiente doméstico. Então, eu sempre olho com com algumas ressalvas para essas questões, porque eu entendo que tanto o ambiente doméstico quanto a cidade, levando para o contexto brasileiro, infelizmente, os nossos espaços, na sua grande maioria, não são adaptados, não atendem às demandas da pessoa idosa. Você colocou um ponto importantíssimo, que é a questão da relação do idoso com mobilidade urbana, com o trânsito, com os fluxos. Nós temos índices preocupantes de atropelamento de idoso. Então, por exemplo, no ID nós publicamos um trabalho, apresentamos no Congresso Internacional de Envelhecimento Humano no ano passado, um trabalho relacionado à travessia de idosos e tempo semafórico. Então, nós estudamos aquele cruzamento da Avenida Itamar Franco com a Avenida Rio Branco, os tempos semafóricos, e nós descobrimos que nós trabalhamos com velocidade de marcha. Nós trabalhamos com 3 possibilidades: a velocidade de marcha média, mais rápido, mais devagar. E nós verificamos que em vários períodos do dia, porque esse tempo semafórico vai sofrendo alterações, né, ao longo do dia, principalmente para o idoso que anda um pouco mais lento, muitas vezes esse tempo reservado para a travessia não é suficiente, né? Então nós temos várias questões que demandam, que precisam dessa atenção. Esse ponto da travessia é uma das questões que a gente aborda na oficina. Então a gente procura trabalhar pontos-chave, como a questão da travessia de pedestres. Nós temos a utilização daquele banquinho para você acessar o maleiro na parte superior do armário, que muitas vezes pode levar a uma queda. Você já falou, bem colocou aqui no início da nossa conversa, a questão do tapete. Então, a importância de você sentado na cama, conseguir colocar os pés no chão. Então, são várias questões. Coisa mínima, né? E algumas... Você disse tudo. Algumas dessas soluções...
E algumas dessas soluções envolvem um custo muito baixo para a gente intervir no espaço, né? E atender a demanda da pessoa idosa, né? É mudar um interruptor, é mudar um revestimento, é tirar, de repente, um móvel do lugar, e aí você já consegue melhorar o espaço, Muita né? quina, colocar um interruptor que seja luminoso, que possa, né, identificar mais fácil. Então, dentro dessa linha, eu quero falar daqui a pouquinho sobre a facilitação dessa visão do DI com principalmente a população de baixa renda, que necessita de adaptações, vamos falar disso. Agora eu queria voltar a Letícia, para ela falar um pouquinho também sobre essa questão, como que ela vê essa questão da cidade, né? Até o Pitiu coloca aqui, ó. Juiz de Fora está preparado ou vem se preparando para receber sua população idosa? Como você, né, o professor acabou de colocar agora essa questão das quedas e tudo, e vamos falar agora das quedas em ambiente externo, vamos colocar assim. Como que você vê justamente isso, né? Calçada cheia de buraco, piso irregular, piso inadequado, né? Pedra portuguesa, cerâmica, não sei mais o que eles colocam por aí, até granitino, né? Até granito, sobra de Tem até granito, faz ardósia. piso decorado, ardósia, por aí vai. Então, queria falar, Letícia, falar um pouquinho sobre essa questão, esse ambiente externo. Como você vê o ambiente externo de Juiz de Fora? Os pisos, né? O Parque Alves está fechado, mas geralmente o Parque Alves tem uma referência. É o piso de pedra portuguesa, né? Que não tem manutenção adequada, então tem buraco, tem lugares que tem poça d'água que vira um lugar com lodo, depois quando qualquer sereninho é uma banana, né, a casca de banana para jogar no chão. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade de Juiz de Fora. Ela está preparada para receber o idoso? O idoso sai da casa dele para ir no centro da cidade. Você acha que ele está confortável, seguro ou não? Eu acho que assim, é uma resposta bastante clara, né? Que de fora realmente não só de fora, né? Mas muitas cidades, elas realmente não estão preparadas assim para receber a população idosa. E um exemplo claro que eu vou usar para isso na disciplina do professor Manuel, a disciplina de acessibilidade no ambiente construído, ele passou para a gente um trabalho final que era um vídeo, utilizando a técnica do passeio acompanhado. Então, os grupos, eles realizavam o passeio acompanhado com uma pessoa idosa, por um trecho de Juiz de Fora, e fotografando, registrando isso, né, para ver mesmo os pontos chaves do lugar, o que tinha, se o espaço era acessível, se não era. E aí a gente realizou esse trabalho com a avó de uma amiga nossa, Ana Rosa. E assim, foi um trajeto ali na rua Oswaldo Aranha, com a São Mateus. Então, vou pegar aquele trajeto ali. Além Você citou o exemplo do Parque Alpet, que a gente já sabe que é um lugar que realmente, tipo assim, ali tem muito idoso, principalmente ali na parte dos fundos e tal, tem aquelas mesinhas de xadrez e tal. Aquele trecho ali, a gente vê claramente que a cidade não está preparada, não está adequada, sabe? E a gente precisa ter esse foco de realizar trabalhos mesmo, né, junto com os órgãos competentes, para mudar isso. Porque é uma questão muito séria. Eu vou pegar aqui uma pesquisa que eu fiz de dados do IBGE, de uma publicação deles de 2011. E aí esses dados, eles mostram o seguinte para a gente, que a gente tem um aumento participativo, o aumento da participação relativa dos indivíduos com 65 anos ou mais, em 1991, era de 4,8%. Em 2000, era de 5,9%. E em 2010, era de 7,4%. Então, se alguém quiser depois dessa matéria, pode pedir para o Cezano, que eu encaminho para ele e ele divulga para
É isso? Acho que Caminho Então Livre a gente vê que realmente a população idosa ela vem crescendo. Então a gente precisa pensar em cidades que atendam essa população idosa, né? Que construa espaços, que adeque espaços que atendam a eles. É interessante, né? Quando a gente começa a observar os dados e começa a acompanhar alguns comportamentos, algumas citações de estudo, algumas até realidades mesmo, né? De conhecimento popular, de ouvir e tudo mais, a gente percebe o seguinte, que o envelhecimento realmente ele está aí, é crescente e parece que existe uma surdez por parte do poder público em olhar com mais delicadeza, porque na verdade é o seguinte, o que não for feito agora, né, preventivamente, nós vamos ter que fazer um custo muito mais alto no futuro, obrigatoriamente. Não vai ter como fugir, né, de algumas demandas que vão surgir que vão ter que ser resolvidas. Uma das coisas que eu percebo muito é quando a gente vai falar de idoso, parece que a gente está falando de uma coisa assim de outro planeta, né? Parece que as coisas que estão fora, isso não existe na minha casa. Só que a pessoa olha para o lado, ele vê a tia com 70, a mãe com 80, o pai com não sei quantos anos, um parente, um amigo. Praticamente nós temos hoje quase que um idoso em cada casa, né? A gente fora tem próximo aí de 100 mil idosos. Então, ou seja, são 14% da população de Juiz de Fora é idoso. Segundo os próprios dados do IBGE, nós somos a terceira maior cidade de população idosa, que cidade de mais de 500 mil habitantes. Nós perdemos para duas capitais, que é Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, na verdade, nós somos a maior cidade interior do Brasil com população de idosos. E mesmo assim, as pessoas, quando eu tenho conversado, às vezes, com algumas pessoas ligadas a candidatos a prefeito de Juiz de Fora, quando você fala isso, eles não acreditam. Não acreditam. Juiz de Fora, né? Eles acham que isso é um dado que só pode ser de outro lugar, não daqui. Não, mas Juiz de Fora não tem tanto idoso assim. Então a gente percebe que isso é uma realidade, que ela está distante do conhecimento, dos olhos das pessoas que buscam querer conduzir a cidade, querer conduzir os processos. E com isso remata a gente percebendo também essa estranheza quando começa, igual o mês de julho, agora nós fizemos Idoso em Foco, então nós viemos tratando vários temas. Então eu percebo pelo feedback, retorno, ligação, comentário das pessoas quando algum tema é colocado, eu falo, mas não imaginava que seria assim, não imaginava que era dessa forma, né? Igual nós tem aqui, ó, Guilherme Girardelli, ele, pelo jeito, ele mora em Ribeirão Preto. Ele está falando o seguinte, está convidando para ir debater, falar sobre idoso em Ribeirão Preto. Estão convidados para ir em Ribeirão Preto falar sobre isso, né? Ele fala que tem uma experiência, vivenciando uma experiência com a avó dele, que mora dentro de casa, na casa dele, e é muito próximo disso mesmo, né? Lá evita, na casa dele não tem tapete, tá? Ele está colocando aqui nos comentários. Então a gente percebe o seguinte, e essa interligação do idoso no conteúdo, no contexto geral, né? Tem uma fala aqui do Pitico, ele fala assim, ó, no contexto da UFJF, como vocês percebem a entrada dessa pauta do envelhecimento em outros cursos? Professor, como que o senhor vê? Né? Já que é uma questão que não envolve só, né, uma pauta, é uma pauta que envolve praticamente a sociedade, né, envolve todos os segmentos, como que o senhor vê a preocupação de abrir a oportunidade para inserir a discussão do envelhecimento dentro dos cursos, né, de formação na Universidade Federal de Juiz de Fora? Nós temos, Cesano, o estudo sobre o envelhecimento, um aspecto muito interessante é essa possibilidade da gente também trabalhar com vários profissionais, né, de várias áreas. Então, tem esse caráter multidisciplinar, são várias profissões, tem a questão da gerontologia, então você tem não somente arquitetura, como você colocou, mas engenharia, serviço social, psicologia, medicina, fisioterapia, educação física. Então, tem várias formações, vários cursos que têm essa convergência. O ID tem essa intenção,
a gente tem realizado convites a pesquisadores da universidade para... Uma das nossas ações é buscar outras iniciativas que estão ocorrendo na UFJF, para a gente procurar essa soma de esforços, né, essa convergência entre as ações. Né? A universidade já tem, por exemplo, nós temos a questão do polo de envelhecimento, nós temos várias ações sendo realizadas atualmente na UFJF e de grande importância. A nossa intenção é somar esses esforços, né? Assim como nós temos a própria atuação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara Municipal. Então, é somar esses esforços dentro da universidade, com vários agentes na própria cidade, porque realmente a demanda por um ambiente que atenda às necessidades da pessoa idosa é urgente, né? Tanto com relação à pessoa idosa, quanto com relação à pessoa com deficiência. Então, a intenção é que a gente faça essas conexões e acabe por dar uma contribuição no sentido de a gente formar uma rede de contatos e assim fortalecer as nossas ações. Então, aproveito também esse espaço importantíssimo que você tem aberto aqui, discussões, como você bem colocou ao longo do mês, para também colocar essa nossa intenção de soma de esforços. Então, o ID está de portas abertas para parcerias com outros pesquisadores, para a gente trabalhar em prol da pessoa idosa e com outros trabalhos, outros produtos, e assim a gente consegue ter um alcance maior, né, e um aprofundamento das nossas ações. Então, essa é a nossa preocupação. Por exemplo, nós estamos realizando agora, nesse período de pandemia, como eu te falei, a gente está procurando... A gente teve que revisar muitas das nossas ações, porque o ID ele tem uma característica extensionista muito forte. Então, todo o nosso trabalho de campo precisou ser revisto em função das demandas por distanciamento social e outras questões envolvendo a pandemia. E nós estamos com uma série de ações do ID em função da pandemia. Muitas delas, essas ações, elas são direcionadas sobretudo para as pessoas idosas e pessoas com deficiência, e muitas delas já foram lançadas. Nós tivemos, além da revista Corona, nós tivemos uma cartilha Unir Sem Reunir, que passa instruções. Ela está disponível no nosso site do ID, que passa instruções para... A Letícia me enviou. Tem um arquivo em PDF que pode ser baixado no www.ufjf.br/núcleoid. E lá nós temos, inclusive, foi uma coincidência muito grande termos marcado, você ter convidado a gente para esse momento nessa semana, porque agora no mês de julho a gente também está lançando uma cartilha que ela é produto de duas iniciações científicas realizadas no ID desde 2018, com as participações da Júlia e da Lara nos projetos de iniciação científica, e essa cartilha se chama Envelhecendo em Juiz de Fora. O PDF dela também está disponível para ser baixado no site do ID, e ela é estruturada a partir dos parâmetros compreendidos como necessários para uma cidade ser amiga da pessoa idosa. Então, ela é baseada... a estrutura dela, qual é o objetivo dela? Através daquela estrutura, desde a questão de moradia, trabalho, emprego e o transporte envolvendo a pessoa idosa, todos aqueles parâmetros que são estabelecidos pela OMS, né, no Guia Global Cidade Amiga do Idoso, em cada um desses parâmetros, nessa cartilha nós reunimos serviços, equipamentos urbanos, direitos da pessoa idosa, para atuar, para funcionar como um guia para o idoso com relação a oportunidades de trabalho, lazer, questões envolvendo moradia. Muitas vezes a pessoa ela tem direito a utilizar a vaga preferencial, mas ela não sabe que ela tem que ter um documento para colocar junto ao para-brisa do veículo, para mostrar esse acesso, né, para evidenciar esse direito. Então, essas instruções, essas orientações, a gente procura passar nessa cartilha. E também é um exemplo dessa soma de esforços, desse caráter multidisciplinar do ID. Então, nós estamos de portas abertas para
outros pesquisadores fazerem essas conexões para a gente ampliar os nossos trabalhos, né? É muito É importante interessante, né? pontuar. Pode É falar. importante pontuar também a respeito dessa cartilha, que muitos idosos eles não têm acesso, porque muitas das informações que presentes na cartilha são informações que a gente encontra na internet, né? Uhum. E só que tem muito idoso que eles não têm acesso. A questão da inclusão digital, né? Essa questão é muito importante. E a cartilha Eu é boa para isso, ter ela ali para você consultar e tal. Isso é uma coisa muito bacana. Assim. tô bacana. Só te dou um toque. Tenta dar uma mexida na sua câmera, Letícia, para poder melhorar um pouquinho a sua imagem, igual você fez aquela hora. Parece que deu uma Eita! distorcida aí. Mas eu acho interessante, professor, essa questão, na verdade, o que eu percebo é o seguinte: existe já vários segmentos, várias organizações, vários grupos, né, pensando e discutindo essa questão do envelhecimento na cidade. Mas precisa de melhorar a rede de comunicação e interligação para que isso se torne mais comum, né? Se torna melhor a comunicação, a distribuição. Sabemos que imprimir material gráfico é um custo mais elevado, mas a gente sabe também que a pandemia deu uma freada, né? Para a gente poder repensar uma série de coisas. Mas na verdade, ao mesmo tempo também nós seremos criativos e vamos saber usar as ferramentas, né? Tem aí hoje o PDF que está disponibilizado, né? E outras ferramentas, mas o idoso ainda, culturalmente, tem essa questão de pegar, né? Ler no papel, ler no jornal, pegar. Então, melhorar essas articulações de forma a construir, né? Transformar isso em objeto, né? Palpável, lá para chegar até o idoso. O que eu acho interessante quando você coloca essa questão das informações, de chegar até a pessoa idosa com a questão da inclusão digital. Hoje mesmo eu estava conversando com a Ellie, que é uma psicóloga que desenvolveu o manual, você já deve ter visto uma entrevista dela, falando sobre, até ela participou de uma live comigo, falando sobre o manual, que ela fala ensinando o idoso a usar o smartphone, né? Nós estamos tentando viabilizar a impressão desse material e ver como vai ser disponibilizado esse material de uma forma geral. Porque, de modo geral, existe uma pesquisa que coloca o seguinte: 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Então já é considerável isso. E de quem tem acesso, uma boa parte dos idosos está fora por não ter desenvolvido a habilidade de usar os equipamentos, seja computador, notebook, smartphone. Então, precisa de melhorar, né, para facilitar até mesmo a velocidade dessa comunicação que a gente usa hoje, de modo geral. Agora, uma outra coisa interessante, vou perguntar para a Letícia, que já está indo para o mercado de trabalho, já está vivenciando a experiência de como fazendo estágio e tudo. Como você tem percebido, Letícia, a preocupação hoje na construção de projeto, nas adequações de reforma e tudo, esse olhar, né, da acessibilidade do idoso, da pessoa com limitações, né? Vamos colocar limitações para não falar deficiência, um monte de coisa que pode acontecer. Essa pessoa que precisa de um ambiente facilitado, vamos dizer assim, mais fácil de usufruir. Como você tem percebido a sensibilidade do mercado, né? Para conseguir adaptar os ambientes, os espaços para essas pessoas. Calma, deixa eu pensar. Você pode repetir a pergunta, por favor? Porque eu fico um pouco nervosa. Tá, não, fica calma. A pergunta é o seguinte: como que você tem percebido, né, o ambiente que você está fazendo estágio e tudo, e como você tem percebido a sensibilidade do profissional que já está no mercado, dessa pessoa que precisa entregar um projeto, né? E na hora de colocar esse pensamento, não, eu tenho que fazer ele mais adaptado, Não, ou melhorar a acessibilidade, fazer de fato de forma a construir o acesso, vamos colocar assim. Como você tem percebido essa sensibilidade daquele que já está no mercado gerando, produzindo, ganhando, enfim?
como você tem percebido você que vem da universidade com conhecimento, né, com a bagagem de informação, aí depois você chega no mercado que é diferente do ambiente universitário, né? Ele é mais robusto, ele precisa de resultados. Então, quando você traz esse conhecimento, como que ele tem sido recebido? Eu acho que cada projeto, assim, é uma coisa muito individual, né? Onde eu trabalho, por exemplo, eu desenvolvo os projetos de acordo com o que a gente pede, entendeu? Então, a gente tem coisa que a gente não pode mexer muito, sabe? A gente não pode ir para um lado e tal, porque tem toda aquela questão da adequação de acordo com o que o cliente pede. E aí pega um pouco para esse lado. Agora, eu acho que no... Oi? É disso que eu estou querendo saber. Como que esse conflito, né? De você Esse saber conflito. desse conflito, que se você saber o que é melhor, o que é mais viável e tudo, e lá na ponta tem um cliente que quer algo inovador, mas mais barato, que seja de resultado mais rápido, né? Que entrega a chave mais depressa, alguma coisa assim. Isso daí pesa um pouquinho porque são várias questões que envolvem, né? Mas o principal mesmo é isso, é a necessidade do cliente, é o que o cliente pede pra gente, infelizmente a gente tem que entregar aquilo. Verdade. Então você vê hoje que Tem ainda existe você vê que hoje existe uma necessidade, mas existe uma certa resistência a certas situações, por eles entenderem que naquele momento não é o ideal ainda, dá para fazer depois, é assim? Não. Por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, uma reforma de banheiro, uma reforma de cozinha, essas coisas a gente tenta adequar tudo assim, de acordo com a norma mesmo, né? Mas, por exemplo, eu acho que é mais viabilizar os projetos de acordo com o que o cliente pede e também proporcionando um conforto, coisas do tipo, entendeu? Mas, por exemplo, igual eu falei, banheiro, cozinha, essas coisas, tem toda uma série de normas que a gente segue. Porque as normas, na verdade, elas existem para orientar um projeto num todo, né? Já Sim, as normas de adaptações e tudo já é um sim. outro formato, Já são outras normas é um que não outro tipo. são obrigadas para todo o ambiente, né? Não tem Isso. obrigatoriedade, mas ela passa a Por isso ser exigida quando você precisa de usar. por isso Entendi. que eu até me embolei aqui um pouquinho, porque assim, Não, dá para na, entender. É assim mesmo, na nós sabemos. Na oficina, até a gente fala muito disso, né? Das adequações que precisa ter numa casa. Aí eu não sabia separar se era, tipo assim, projeto pro Não, geral que ou... seja ambiente comercial também, que seja Ah, não, ambiente industrial, né? sim. Enfim, nós sabemos que existe certas resistências ainda com relação a alguns tipos de construção, porque de repente a pessoa acha, é igual querer esconder extintor, né, professor? O cara acha que o extintor é muito feio, quer esconder o extintor, né? A hora que precisa do extintor, ele não acha, né? Complicado. Atrás da coluna não vai entrar, né? Mas quer esconder o extintor, porque o extintor é vermelho. Mas ele precisa ficar ali, não, mas vai ficar feio esteticamente. Mas só que, na hora que precisar do extintor vermelho ou preto, vai ter que usar ele mesmo, né? Então tem E essas coisas assim das pessoas. tem todas essas questões também que você pontuou, né? Tipo assim, o que é mais barato, entendeu? Às vezes a pessoa ela quer desenvolver um projeto, ela quer desenvolver um projeto rápido, e aí você apresenta uma coisa, tipo assim, que é igual, tipo, pegar um exemplo aí de um projeto comercial, por exemplo. Você faz um projeto comercial, acessível, mas aí às vezes o cliente não gosta porque você colocou muito caro, e, sabe? Questão de tempo também. Então, assim, é uma coisa realmente. Cliente, realmente. Cliente às vezes, né, ajuda, mas às vezes atrapalha. É, O professor colocou um negócio interessante na fala dele anterior, quando ele fala o seguinte, que essa questão de adaptar o ambiente nem sempre é tão caro igual as pessoas pensam, né, professor? De repente o pessoal olha, acha que vai ser um horror, mas na verdade não é questão, não é preço, né?
A questão é a funcionalidade e os ganhos que você vai ter com a adaptação do ambiente. E nem caro, nem tão caro fica. A gente sabe que hoje está tendo muito material que estão sendo desenvolvidos materiais de forma a proporcionar acesso, né, financeiro e tudo. Às vezes a mão de obra é mais cara do que muitas vezes o material que você consome. Não é isso, professor? São várias questões que você tem que levar em consideração, né? Tanto na realização, na construção, quanto a questão da conservação, da manutenção dos espaços e das soluções, dos equipamentos. Então, é bem complexa essa questão, só que, por exemplo, nós trabalhamos muito, não somente no ID, mas na própria Faculdade de Arquitetura. Eu fico muito, muito feliz em comentar essa conquista, essa questão, porque recentemente, na última revisão curricular, nós inserimos uma disciplina obrigatória chamada O Indivíduo e o Espaço, onde nós trabalhamos questões relacionadas a interiores, sustentabilidade e acessibilidade, logo no segundo período do curso, no início do curso, que é um curso com 10 períodos. Então, a intenção, o objetivo foi justamente oferecer um momento, por mais que a acessibilidade permeie os projetos, as disciplinas de projeto, a gente sentiu a necessidade de oferecer um momento de reflexão para os futuros e as futuras arquitetas, os futuros arquitetos, as futuras arquitetas, sobre a importância desses conceitos. Dentre eles, como eu disse, a questão da acessibilidade. Então, através de momentos, assim, além dessa disciplina, nós temos a disciplina eletiva, que a Letícia mencionou, né, que já cursou também lá na Faculdade de Arquitetura. Através dessa formação, a nossa preocupação é que o futuro profissional, ele aumente ainda mais o seu poder de argumentação diante das situações, né, diante do empreendedor, diante do cliente, no sentido de mostrar justamente essas soluções, que muitas dessas soluções elas vão implicar num custo menor, e que algumas soluções também que podem ser mais caras, elas vão, na verdade, ser soluções que vão contribuir demais para a qualidade de vida, para o bem-estar da pessoa. Então você pode, na verdade, você está investindo na sua saúde, no seu bem-estar. Com essa situação que nós temos com a pandemia, com a demanda de isolamento social, vários têm sido selados no sentido de, poxa, agora que eu estou ficando mais em casa, eu estou vendo os problemas que tem a minha casa aqui, poxa, alguma coisa que eu podia ter arrumado, eu podia ter feito uma pequena reforma, eu podia ter tirado isso aqui, e agora está me incomodando porque eu não tenho como sair, as lojas estão fechadas, e como que eu vou atrás do marceneiro? Então, assim, são várias questões que a gente precisa, muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, e que a gente precisa tentar porque elas influenciam demais na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Então, o arquiteto, a arquiteta, nós temos essa preocupação de que ele, uma vez inserido no mercado de trabalho, argumente, porque realmente é muito complicado, porque tem a questão do custo. Muitas vezes você vai trabalhar com um banheiro acessível, ele vai implicar numa área maior, em maior gasto com revestimento, com equipamentos. Você falou a questão das barras metálicas, das barras de suporte, mas são várias questões relacionadas à qualidade de vida que devem ser consideradas também, né? Então, eu acho que é um convite interessante, é um convite interessante nesse momento a todos que estão acompanhando a gente de refletir sobre as suas casas. Poxa, como o que eu poderia ter mudado aqui? O que está realmente me incomodando? Porque a gente vai ver que é recorrente essa questão, né? Normalmente são, como eu falei, são muitas dessas soluções implicam em ou mudança de móvel, ou mudança de algum equipamento, ou pequenas intervenções, como mudar um interruptor, né? Em muitos quartos, por exemplo, o idoso tem um interruptor na cabeceira da cama, mas a cabeceira da cama está distante da porta. Então, muitas vezes ele vai levantar para ir ao banheiro à noite, ou vai sair para outra ação, para outra atividade, e pode sofrer uma queda. Então, são questões que
normalmente, muitas delas são simples, mas mesmo as mais caras, muitas delas, muitas se justificam, né? Pela qualidade de vida que elas proporcionam. Com certeza. O papo, quando é bom, rende, né? Tem 55 minutos já de bate-papo. O seguinte, o que acontece? Tem uma coisa interessante. A faculdade de engenharia, ela proporciona aqueles projetos populares, né? De construção, né? De formato popular, de tamanho de projetos populares, né? De dimensões menores e tal. Se uma pessoa precisar de ajuda, de um aconselhamento, de uma consultoria da faculdade de arquitetura, voltada de repente lá no DI, eu preciso de orientação para fazer uma adaptação na minha casa, eu preciso de orientações como eu vou melhorar esse ambiente aqui, porque minha avó vem morar comigo, eu não sei o que eu faço, minha casa tem 250 degraus, e não sei o que, blá, 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 blá. Como é que a pessoa pode procurar o departamento lá, a faculdade de arquitetura, e ela vai ter esse amparo, ou ainda não existe esse serviço na faculdade de arquitetura? Lá na Aporte, lá na faculdade de arquitetura, a gente tem a nossa empresa júnior, né? Que é a empresa júnior do pessoal da arquitetura com a engenharia, envolve todos os assim, que eles realizam esse tipo de consultoria, desenvolvimento de projeto, chama Porte Empresa Júnior. Ah, tá. Mas aí tem custo. Cezano, se a pessoa não tiver custo, além dessa, custo de projeto. Nós temos várias ações tanto na arquitetura quanto na faculdade de engenharia, né, na faculdade de arquitetura e na engenharia. A Letícia já colocou uma extremamente importante, que é a Aporte. E também nós temos vários núcleos na própria faculdade de arquitetura também, que podem, se não contemplar a demanda, eles podem receber essa demanda e encaminhar. Porque nós temos núcleos específicos que trabalham, por exemplo, com a questão da habitação e com outros temas na faculdade de arquitetura, com a questão da paisagem. Então, por exemplo, através do nosso e-mail, se você me permite, é o núcleo.id@ufjf.edu.br, núcleo.id núcleo.id@ufjf.edu.br. Através desse e-mail, podem entrar em contato com a gente. Nós temos no ID, além do Facebook e do Instagram do ID, nós temos um canal também no YouTube, onde a gente tem uma programação com vários vídeos, vários trabalhos relacionados aos conceitos que a gente trabalha, acessibilidade, apropriação, a importância dessas questões para a segurança e para a relação afetiva do idoso com o espaço e com a pessoa com deficiência também, com o ambiente construído, né? E são canais também por meio dos quais as pessoas podem entrar em contato com a gente. Por exemplo, como eu te falei, o ID tem essa preocupação de fazer essa convergência entre ensino, pesquisa e extensão e trabalhar com várias ações em prol da comunidade. Então, uma demanda sendo encaminhada para a gente, de repente não é uma demanda, é uma demanda que a gente pode trabalhar uma parceria, pode procurar de repente formar um convênio ou lançar um projeto de extensão, ou de repente é uma demanda que a gente sabe que isso aqui pode ser direcionado para outro núcleo de pesquisa, isso aqui tem um perfil adequado, por exemplo, a Aporte, a empresa júnior, ou, de repente, a outra finalidade, né? Então, o ID ele está de portas abertas, não somente aos pesquisadores e às pesquisadoras que têm esse interesse em trabalhar com esses dois temas, que são junto à pessoa idosa, né, melhor dizendo, e a pessoa com deficiência, mas também as demandas da cidade, porque a nossa intenção é justamente contribuir. Muitas vezes, um bom projeto ele pode ter essa origem a partir de uma demanda que chega para a gente. Né? Então, de repente, é viável, como foi a própria demanda da revista Chocorona, né? Vinda da comissão, que a gente deu esse retorno, né? A gente deu essa resposta diante dessa demanda.
Só para a gente concluir essa questão de projeto, de oportunidade, de adaptação, nós sabemos que Juiz de Fora é uma cidade geograficamente, topografia toda irregular, muito, né, muito acentuada, né, muito declive, muito, um monte de coisa. Outro dia eu tive a casa do idoso no bairro Santo Antônio e eu confesso que eu fiquei com pena dele. Subir e descer aquela escada que ele mesmo criou lá. Entendeu? Mas fica chato você falar com a pessoa, né? Porque foi ele me apresentando com o maior orgulho. Mas você vê assim, ele no degrau de 25, 28, 32, 35. Então, assim, ele não preocupou, ele queria chegar e sair. Ele queria entrar e sair, e não preocupou muito com aquilo que proporcionou no final, a obra final. Né? E aí imagina, eu que, né, tenho mais mobilidade que ele, eu senti dificuldade na hora de ir embora, foi pesado para subir aquele degrau lá. Então, essas orientações, como que geralmente existe, né, só para a gente finalizar essa questão dos projetos, como a cidade tem essas irregularidades, essas coisas todas, vocês lá costumam sugerir para a prefeitura ou para alguma empresa de urbanismo que esteja fazendo alguma coisa e tal, algumas adaptações, algumas propostas viáveis para melhorar a acessibilidade dessas pessoas, principalmente em bairros onde tem muito declive, né? Tudo construído morro acima, aquelas coisas todas. Porque eu morei em Belo Horizonte um período quando a Faculdade de Arquitetura da UFMG sugeriu a humanização daquelas favelas de Belo Horizonte. O professor deve conhecer bem o projeto lá, a Letícia deve conhecer. Eles foram para as favelas, né, porque as comunidades lá, tudo irregular, e começaram a humanizar os acessos, melhorar a capacidade, a condição de, né? O camarada tinha um carro e chegava no meio do muro, daí para lá era na corda, né? Porque nem chegava. Eles conseguiram melhorar, fizeram uns projetos interessantes, tinha acho que ter financiamento do Banco Mundial, uma série de coisas. Existe essas questões assim, de repente da universidade, né? Dar alguns pitacos, algumas contribuições no sentido de melhorar essas questões de esses talude doido que tem na cidade, costuma de vez em quando desce um bocado aí, mata, acontece um monte de problema. Costuma vocês participar, contribuir com algumas alternativas de construção? Sim. A Faculdade de Arquitetura ela tem várias ações nesse sentido, Cezano. Várias parcerias com a presença desde presença em comissão, em comissões municipais, em órgãos municipais, essa parceria, por exemplo, essa relação que nós temos, essa aproximação com a própria Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que o ID tem, né? Então, através dessa presença, né, dos professores, dos pesquisadores, alunos, e também dos projetos de extensão que são desenvolvidos na universidade, né, relacionados à habitação de interesse social e outras questões também, né, que são desenvolvidas. No caso, especificamente do ID, como eu te falei, o ID está iniciando agora, né, tem 3 anos o núcleo de pesquisa, e nós estamos também, uma das nossas preocupações é captar essas demandas. E a gente tem feito esse acompanhamento, sobretudo através das oportunidades de extensão. Por exemplo, muitas vezes a gente, ao realizar a oficina O Ambiente do Idoso, os relatos dos participantes são extremamente ricos, porque eles falam das experiências, não somente experiências envolvendo acidente, mas experiências como você colocou esse exemplo da escada. Olha, eu construí a escada, mas eu só consegui colocar corrimão de um lado. Então, como que eu coloco o corrimão aqui? Eu tenho essa possibilidade. Então, a gente sempre cria, como os idosos são divididos em grupos, e nós temos acompanhamento de cada grupo por pelo menos de 1 a 2 alunos do ID, de 1 a 2 membros do ID, muitas vezes os idosos passam essas informações ali e também a gente compartilha de uma forma geral na oficina, e são várias as oportunidades onde a oficina termina e a gente conversa com muitos que ficam ali relatando também outras questões e a gente conversando sobre possibilidades de trabalho. A própria oficina sugere algumas questões, né? A questão do gás, a questão da iluminação, do piso escorregadio,
Você falou aí da pedra portuguesa, que realmente é um problema no espaço urbano. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de de mencionar essas questões, mas de repente há uma possibilidade também, quem sabe, de dentre as próximas ações do núcleo de pesquisa, a gente ampliar esse canal de comunicação com a sociedade nesse sentido de assessoramento técnico, porque também é uma demanda no que diz respeito ao envelhecimento e a pessoa com deficiência, né? Então, mas, como eu te falei, de repente, com um contato, ou com uma demanda que chega para a gente já, de repente, a gente pode trabalhar um programa, um projeto de extensão que vai não somente ajudar essa demanda, mas, de repente, é uma demanda que ela se repete em várias pessoas e, com isso, a gente atende. A gente pode atender a uma parcela maior da população, né? E isso também faz parte, essas portas abertas fazem parte dessas possibilidades de captação, né? De identificação dessas demandas, porque a gente tem, da mesma forma como nós temos uma urgência por soluções junto ao espaço, né? Das nossas cidades, do nosso país, de uma forma geral, são várias as demandas, né? Então tem muitas questões que a gente precisa atuar, né? É verdade. Com relação à pedra portuguesa, o ano passado, se não me engano, mais no próximo final do ano, eu cheguei a ver uma entrevista, coisa rápida, mas falando que na Espanha existia uma discussão de substituição da pedra portuguesa em vários ambientes lá. Eles estavam discutindo qual material que eles substituiriam, de forma a não perder as características, mas que estava uma discussão lá, não sei se você tem conhecimento disso. Eu cheguei a ver uma coisa rápida na internet, se não me engano, eles estavam falando que eles estavam discutindo o uso dela nos ambientes externos e tal, justamente por causa da população idosa. É muito interessante. Mas já estamos lá com 1h07. Então nós temos que caminhar para o final, né? A ideia era 50, 55, até 1h07. Eu queria falar, tanto a Letícia quanto o professor falassem um pouquinho sobre o Show Corona, né? Que nós sabemos que é uma revista de passatempo, mas com conteúdo bem direcionado, bem pensado, bem trabalhado para a população de fato da terceira idade. Eu queria que vocês falassem, né? Cada um falasse um pouquinho, como vocês viram a construção dessa revista junto do DI, né? O Departamento de Estudo Idoso, junto com o apoio do pessoal da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara, como que vocês receberam, né? E como foi trabalhado para chegar na confecção e impressão da revista? Eu começo? Pode falar? Bem, foi uma demanda, Suzano, trazida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que tinha a intenção de elaboração de uma revista de passatempos, né? Abordando a questão da pandemia para a pessoa idosa, de maneira a trabalhar alguns conceitos relacionados à segurança e o bem-estar do idoso nesse momento tão complicado para todos nós, né? Diante dessa demanda, o ID optou por trabalhar uma revista que pudesse ser lida de várias formas e de uma maneira lúdica. Então, tendo esses passatempos, mas também trabalhando com história em quadrinhos. Então, são propostas 4 histórias, pequenas histórias em quadrinhos com personagens. E como a Letícia falou, você já está na capa, né? E outros idosos também que têm essa relação com a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e já desenvolvem esse importante trabalho, têm essa importante contribuição. Então, a nossa intenção foi permitir que a pessoa idosa, de uma maneira leve, de uma maneira lúdica, participasse de jogos, caça-palavras e outros liga-pontos e outras pequenas atividades, mas também tivesse a oportunidade de ver como
como uma história em quadrinhos. Então, ela tem uma sequência. Ah, não, eu gosto de jogos de 7 erros. Então, de repente, eu vou pegar somente o jogo de 7 erros e resolvê-los, né, os jogos de 7 erros. E através de cada brincadeira, proposta de cada passatempo, nós tivemos a oportunidade de tratar alguns temas importantes, como a utilização de máscara, a questão da higiene, do isolamento, do distanciamento social necessário nesse momento delicado, e também com a perspectiva de que no futuro a gente possa ter esse reencontro, tanto que nós temos esse caminhar nas histórias, né, essas reflexões sobre o que envolve uma ida ao supermercado, a ida à farmácia, sair pelos espaços e como a cidade está tratando a questão da pandemia, a questão da Covid-19. Então, foi E também, diante dessa possibilidade, dessa oportunidade a partir da comissão, nós também enxergamos uma possibilidade de alcançar o idoso nesse momento delicado, porque como as nossas ações muitas vezes são cursos, como a própria oficina, né, um workshop, no qual a gente tem esse contato direto com a pessoa idosa. Nós temos um trabalho que já é desenvolvido há alguns anos no ID, que tem como foco a acessibilidade em instituições de longa permanência para idosos. E realmente agora o trabalho nós estamos aguardando, né, o trabalho de campo. Oi? É suspenso, né? Isso. E nós agora também, na disciplina de Projeto 3, uma das turmas nós estamos trabalhando como tema a elaboração de uma instituição de longa permanência para idosos. Então, a gente tem também trabalhado a disciplina de projeto voltado para a pessoa idosa, né? Já na própria faculdade. E, no que diz respeito à revista, nós tivemos a participação de membros do ID, e ela é uma das ações que foram desenvolvidas dentre as várias ações, as cartilhas, né, e outros vídeos que nós temos produzidos com vários conteúdos durante a pandemia. Então, nós tivemos a participação do Augusto, do Ian, da Ana Laura, da Késia, da Alice e da Priscila nessa ação específica da revista, né? Mas nós temos também praticamente 30 alunos, dentre eles a Letícia aqui, que atua no seu projeto, no caso dela, um projeto também voltado para a acessibilidade em edifícios, espaços públicos, que nós acabamos de ter uma boa notícia também, que foi a aprovação de um trabalho nosso, um artigo nosso, no próximo Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, com uma reflexão, como uma reflexão sobre o espaço público urbano, tendo em vista as questões questões que são necessárias, né, a atenção devido à pandemia. Então, quais são as implicações dessas mudanças no dia a dia da pessoa idosa? Então, nós tivemos essa boa notícia e esse belo trabalho que a equipe dela realizou. Então, nós temos várias ações ali no ID e aproveito novamente o espaço e a oportunidade que você está dando para agradecer essa equipe fantástica que a gente reuniu ali na faculdade e muito engajada nesse trabalho, né? Então, eu como orientador fico muito feliz dessas produções e da gente, através, por exemplo, da revista, como você bem disse mais cedo, no início da nossa conversa, a revista é impressa, então você já tem muitas vezes o acesso ao idoso que não está familiarizado ainda com a questão do computador ou com o smartphone, então ele tem acesso através da revista. Então é uma oportunidade fantástica da gente alcançar o público idoso, e o retorno que a gente está tendo é muito positivo. Através desse e-mail que a gente forneceu também, nós ainda temos alguns exemplares impressos, então o ID também está à disposição. Vou até, se você me permitir, repetir o e-mail, é o nucleo.id@ufjf.edu.br, que os interessados ou que conhecerem algum idoso que tenha interesse, entre em contato, que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente está encaminhando, dentro do possível,
Com o maior E prazer. nos comentários aqui também, vou compartilhar o link, o PDF da revista, se alguém quiser também Ah, participar aqui ótimo. conosco, beleza? Boa lembrança, a gente tem a versão online também, a versão digital, Uhum. né? Então, assim, eu não quero despedir, mas tem que despedir, né? Então, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão, né? A gente agora vamos ser mais sintético para a gente poder já ir para as considerações finais. A sua impressão com relação a esse trabalho que vocês estão fazendo de acessibilidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você, né? Como você viu a revista Chocorona? Você como estudante, como sensível à questão da causa do idoso, como você percebe o avanço, né, dessa relação da faculdade com o público de fato, essa ligação direta, né, do conhecimento com o consumidor, assim, essa ligação. O professor Emanuel é basicamente tudo que eu estava pensando aqui, mas principalmente essa questão do público idoso não ter tanto acesso ainda, não acesso, mas não estar familiarizado ainda com essa questão digital. Então, a cartilha, neste momento, é isso, porque a gente fala o tempo todo, nesse momento, a gente está conversando com os amigos, a gente está assistindo uma série, tudo feito realmente de forma digital. Então, para eles, isso é bom, assim, por uma questão de distração, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal mesmo. Você tá ali, sentar, exercitar isso, sabe? Isso é muito bacana. Eu até porque meu pai tem 33 anos. Eu falei para ele, eu já dei a cartilha para ele, eu falei assim, senta, sabe? Vai, faz esse passatempo, porque é muito bom, assim, para a questão de distração. Esse ponto de você estar isolado, né? Esse distanciamento social, isso está sendo bastante puxado, assim, para todo mundo, mas eu acho que para quem ainda não está familiarizado com a tecnologia, é ainda mais Difícil. Na verdade é o seguinte, a orientação sempre foi o quê? Que o idoso não pode se isolar, né? Do exato. relacionamento, aquela coisa toda, para poder manter ele ativo, para evitar outras complicações de saúde mental, uma série de coisas. Aí, de repente, ele é Exatamente. obrigado a se isolar. Então, você tem que rapidamente criar um mecanismo de forma que eles possam se interagir e nos sentir, né, à margem. Né? É um negócio realmente complicado. É um momento onde está fazendo refazer vários conceitos, várias maneiras, né, de ser humano se comportar nessa sociedade doida que a gente vive. A Eu gente queria. agora buscar novos hábitos, né? Com Porque certeza. realmente, tipo assim, Vai pegar ser um livro para o novo ler, comum que o pessoal está falando, né? né? É o A novo gente realmente está comum. tendo essa Então é o seguinte. oportunidade de desenvolver novos hábitos. A gente estava habituado final de semana, não, a gente precisa ficar em casa, o que a gente vai fazer? Vamos ir para ler, vamos, sabe? Isso é muito bacana, assim, a cartilha. E aquela questão que algumas coisas estão se perdendo, que era a questão do relacionamento em si, né, familiar. Sim, Então, também. assim, está gerando muito problema. Está tendo muitos conflitos que as pessoas estão perdendo o hábito de conviver, de relacionar. Mas, ao mesmo tempo, é uma nova forma de sobreviver, vamos dizer assim. Né? Tem que viver de uma forma diferente. Eu queria muitíssimo agradecer a participação, o empenho, a vontade, a disposição de vocês de estar conosco no Idoso em Foco. Antes de despedir, eu quero convidar vocês para quarta-feira. Nós vamos estar falando com dois médicos especialistas, pessoas com muita experiência. Um é o Dr. Telmo Justo, que é ginecologista, mastologista, vai estar falando sobre a saúde da mulher. E o outro é o Dr. Antônio Godin, que é geriatra, professor universitário e tudo, e também ele vai falar sobre a saúde do homem. Então nós vamos estar falando, um papo quarta-feira vai ser sobre a saúde do homem e a saúde da mulher. E nós sabemos que existe uma diferença
e até a forma de se cuidar é diferente, né? O homem ele é mais relaxado com Relapso. relação aos cuidados, relapso, relaxado, displicente. O homem espera acontecer para ver o que vai dar. A mulher é mais precavida. Com isso, ela consegue viver melhor, né, a fase do envelhecimento, a fase da terceira idade, do que o homem. Né? O homem, muitas das vezes, tem complicações mais severas em virtude de não se precaver mesmo, de ter esse cuidado com o corpo. Né? Isso é uma questão cultural, mas infelizmente é real. Então, quarta-feira, vamos estar falando com os dois médicos e eu creio que esse vai ser um papo muito bacana também. A provisão é de 55 minutos, 1 hora, com certeza você passa um bocadinho. Eu queria fazer as considerações finais de vocês. Eu fico lisonjeado, não sei como agradecer a disponibilidade e com certeza teremos outras oportunidades de estar falando de um tema que é um tema muito interessante. E na consideração final de vocês, eu queria que vocês colocassem o seguinte: como vocês veem Juiz de Fora, cidade amiga do idoso? Né? Vocês fazem a consideração final e inclui nessa consideração a visão que vocês têm dessa percepção em buscar transformar Juiz de Fora em cidade amiga do idoso. Né? Pode ser Letícia ou professor, aí fica à vontade. Manuel. Eu? Pode ser. Nós temos, assim, ainda temos, como a gente conversou, né, ao longo dessa última hora, né, nesse encontro, nós temos várias demandas, várias urgências, e elas permeiam todos os pontos, praticamente, do Guia Global Cidade Amiga do Idoso, né? Então, nós temos demandas relacionadas à moradia, demandas relacionadas a emprego, a questão do transporte público, de acesso à cultura, acesso ao lazer. Então, nós temos vários pontos que, com certeza, e isso, Cesano, nós identificamos nos 2 projetos de iniciação científica que nós elaboramos, que deram origem a essa cartilha que a gente está lançando agora no mês de julho, que é o Envelhecendo em Juiz de Fora, que está disponível lá no site. Nós verificamos, também foi uma oportunidade para a gente verificar os serviços e equipamentos urbanos que são disponibilizados à pessoa idosa na nossa cidade. Então, essa cartilha ela tem um duplo papel, porque ela também não somente informa a população idosa sobre direitos, serviços e equipamentos urbanos relacionados a eles disponíveis em Juiz de Fora, mas também, como ela é resultado de um levantamento que o ID fez, que esses projetos de iniciação científica fizeram, melhor dizendo, que esses 2 projetos fizeram, ela também mostra, por exemplo, nós temos alguns tópicos que têm poucos itens. Então já mostram essa demanda por exemplo, espaços de lazer e questões de moradia, as oportunidades de emprego e outras possibilidades que envolvem a pessoa idosa. Então, nós temos muitas ações que precisam da nossa atenção. Você bem colocou, Juiz de Fora possui uma população idosa considerável e tem demandas urgentes, que a gente precisa de uma atenção imediata. E elas acontecem praticamente em todos os pontos, todos os parâmetros estabelecidos pela OMS para a cidade ser de fato amiga do idoso. Você colocou os exemplos relacionados a transporte público. Por exemplo, na oficina Ambiente do Idoso, em outras oportunidades, várias vezes os idosos relatam que ao entrar no ônibus, algumas pessoas fingem que estão dormindo para não dar acesso ao assento preferencial, né? Então, tem outro ponto que a Letícia bem colocou também no início dessa noite, que foi, na arquitetura, a gente precisa trabalhar, por um lado, fazendo uma intervenção direta no ambiente construído, para ele ser acessível e permitir a apropriação, mas, por outro lado, também, em paralelo, a gente também precisa atuar de maneira contínua na conscientização de todos, da população de uma forma geral, com relação aos direitos da pessoa idosa, né? Então, nós precisamos atuar nessas 2 frentes de maneira simultânea e
nessas várias ações para que a gente, no futuro, tenha, de fato, uma cidade amiga do idoso, uma Juiz de Fora que atenda a demanda da parcela da sua população idosa, né? Isso aí. Inclusive, eu até conheci o César numa oficina nova. Ele estava lá com a esposa dele e tal, e ele tá e tal, e é muito bacana divulgar assim o trabalho dele. Então sempre estou mandando as coisas para ele, estou divulgando os materiais que ele produz, os nossos artigos, dando notícia para ele e tudo mais, porque é um trabalho realmente muito importante assim. Então, né? Então eu quero agradecer vocês e dizer que foi assim, imenso prazer poder falar com vocês, estar, né, 1h26 já. E que a gente possa marcar outros bate-papos com relação a essa questão dessa construção da cidade amiga do idoso. Eu acho que tem duas coisas interessantes, né? Primeiro, que ninguém faz nada sozinho. E segundo, que essa caminhada, essa construção da cidade amiga do idoso, ela vai envolver tantos os diversos setores que precisam ser envolvidos, mas principalmente, como o professor colocou muito bem, essa questão de ouvir o próprio idoso inserido nesse contexto. E nós sabemos que a gente precisa, cada idoso é uma realidade, cada envelhecimento tem as suas particularidades e cada cidade também tem os seus ambientes, aquilo que precisa de fato de ser transformado, né? Existe uma orientação da cartilha, mas a gente precisa, na verdade, trazer para a nossa realidade. O papo é muito longo, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria só deixar claro uma coisa, que nós não falamos, eu acho que não teve jeito, mas era a questão seguinte, dessa questão da inclusão. Eu percebo que o Juiz de Fora, muitas das vezes, a gente tem essa Juiz de Fora, né, histórica, essa Juiz de Fora que a gente consegue de fato enxergar, ela sempre é a mais estudada, ela é a mais percebida. E a gente tem uma região muito grande, que é a zona norte da cidade, né, que infelizmente tem uma população, uma concentração populacional, né, uma densidade demográfica bem grande, e ela não tem sido assistida de uma forma, acho que mais com cuidados. Não sei se vocês têm algum trabalho lá na Zona Norte, mas eu percebo que a Zona Norte ela tem sido um pouquinho, não vou dizer relegada, mas ela, em virtude de uma série de coisas, parece que a Zona Norte está ficando para o segundo plano, né? E uma outra coisa duas coisas que eu queria ter falado, não deu tempo, sobre os distritos da cidade, a zona rural, que tem muita concentração de idosos, né? E baixa acessibilidade, pouca inclusão, né? Mais crítica, e as cidades pequenas, que em torno de Juiz de Fora, depende daqui também, que tem menos ainda essa questão da visibilidade do idoso, da inclusão. Mas nós vamos marcar um outro bate-papo, nós vamos falar sobre Zona Norte, Zona Rural e cidade vizinha, ok? Eu quero agradecer a vocês muitíssimo. À disposição. Foi um prazer falar com vocês, porque o assunto idoso não acaba por diversas formas, né? Diversas formas de envelhecer e diversas formas de relacionar com a pessoa idosa e tudo mais. Então, muitíssimo obrigado por essa noite e até quarta-feira, tá bom? Com vocês, o abraço e a despedida. Até mais. Um abraço. Boa noite. Beleza? Um abração. Boa noite, obrigadão por tudo, gente. Até mais, valeu. Imagina, a gente boa noite, que agradece. Letícia. Boa noite, Cezano. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigadão a vocês.